Bom, pessoal, vamos aqui continuar corrigindo as questões. Vamos à questão 25, que nós temos o seguinte. Sejam os conjuntos A, formado pelos elementos -2, -1, 0, 1 e 2, B, pelos elementos -1, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Em cada caso, determine o contradomínio e o conjunto imagem de F. Então, aqui nós temos que, dada a função x mais 2, vamos achar a imagem da função. A imagem é o representante desse conjunto A em B. Então, aqui o conjunto A, aqui o B, tá? Aqui o conjunto A, aqui o B. Então, a imagem é o elemento que recebe o elemento de A lá em B. Então, dada por essa função aqui, olha, x mais 2, então, -2 mais 2 é igual a 0. -2 mais 2 é igual a 0. Então, a imagem de x, a imagem de A em B vai ser 0. A imagem de -2 em B é igual a 0. Vamos ver qual vai ser a imagem de -1. -1 mais 2 dá 1. -1 mais 2, substituindo aqui, ó, -1 mais 2 é igual a 1. Então, a imagem de -1 em B é igual a 1. A imagem de 0 vai ser 0 mais 2. Então, a imagem de 0 vai ser 2. A imagem de 1 é 1 mais 2. Então, a imagem de 1 vai ser 1 mais 2, que é igual a 3. Onde é que está o 3 aqui? O 3 está aqui, tá? E a imagem de 2 é 2 mais 2, 4. Então, obedecendo a lei de formação da função, aqui nós temos a imagem de F, tá? Então, nós temos o contradomínio, que são todos os elementos aqui, e a imagem. Então, a imagem de F, tá? É igual. A imagem vai ser igual. Os elementos 0, 1, 2, 3 e 4. A imagem são os elementos que recebem, que são correspondentes, né, os elementos de A. Então, o 0, o 1, 2, 3 e 4 são os elementos que representam a imagem de A em B. Agora, o contradomínio de F é igual todos os elementos de A, todos os elementos de B, desculpe, que são -1, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Esses elementos de B representam o contradomínio da função. Aqui na letra B nós temos, dada a função de A em B, por f de x é igual a x ao quadrado, encontre a imagem. Então, -2, a imagem vai ser o valor de x ao quadrado. Então, -2 ao quadrado vai dar 4. Onde está 4 aqui? A imagem vai ser 4. -1 ao quadrado é igual a 2. Olha a imagem do -1 aqui. 0 ao quadrado, 0. 1 ao quadrado dá 1. 2 ao quadrado também dá 4. Então, 4 é a imagem de dois elementos de A. Então, nesse caso aqui, a imagem é igual 0, 1, 2, 3 e 4. Ou 2 e 4. 3 não. 3 não é imagem de nenhum elemento. A imagem é formada pelos elementos 0, 1, 2 e 4.
E o contradomínio é igual menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, o contradomínio é formado por todos os elementos de B. Então, numa relação que é função, nós temos os elementos de A, que é o domínio, e dentro de B nós temos a imagem, que são os elementos de B que correspondem com o conjunto com os elementos de A, e o contradomínio, que são todos os elementos de B. Repetindo, nós temos a imagem, que são todos os elementos de A, que são os valores de X. O contradomínio são todos os elementos de B. E a imagem são os elementos de B que correspondem com os elementos de A. Tá bom? Bom, temos aqui na questão 29 o seguinte: se x e y são números reais, determine o domínio das funções. Na letra A, nós temos aqui y é igual a raiz de x menos 2. Então, qual é a restrição que nós temos aqui para o valor de x? O que eu disse na aula é o seguinte, que dentro de uma raiz quadrada não pode ter número negativo. Nesse caso aqui, o valor de x aqui não pode resultar nessa operação um valor negativo. Então, qual deve ser o valor de x aqui? X, resolvendo aqui, olha, x menos 2 tem que ser maior ou igual a 0. X menos 2 tem que ser maior ou igual a 0. Portanto, x é maior, transpondo aqui o 2 para lá, é igual a 2. Então, o valor de x aqui tem que ser maior ou igual a 2. Nós temos aqui na letra B, y é igual a raiz cúbica de 4 vezes x mais 1. Bom, vejam vocês que aqui se trata de raiz cúbica. Então, na raiz cúbica, pode ter número negativo aqui dentro do sinal. Então, qualquer valor no lugar de x é válido. Então, quando qualquer valor pode substituir o x, eu posso dizer que x é igual ao conjunto R. X é igual ao conjunto R, ou seja, qualquer valor de R pode ser o valor de x. Na letra C, nós temos y é igual a 3x mais 1 sobre raiz quadrada de x menos 3. Então, qual é a restrição aqui dentro do sinal da raiz? Primeiro, x, o valor aqui não pode ser igual a 0. Esse valor de x não pode resultar em 0 e nem em número negativo. Por quê? Porque 0, porque no denominador não pode ser 0, tá? E negativo, porque dentro do sinal da raiz não existe número negativo dentro do sinal da raiz. Então, qual é as restrições que nós temos aqui? Nós temos duas restrições. Não pode ser 0. Então, resolvendo aqui, olha, x menos 3 tem que ser maior que 0. X tem que ser maior que 3. Então, uma das restrições é que x tem que ser maior que 3, certo? Porque não pode ser igual a 0. E também x não pode ser número negativo. Então, essa restrição aqui atende às duas condições. Porque se x for menor que 3,
qualquer valor menor que 3 pode ser um número negativo. Então, temos que ter esse cuidado e muita atenção ao observar aqui o valor de x. Aqui na letra D, nós temos a seguinte restrição. Nós temos no numerador aqui um valor para x, que não pode ser número negativo, e nós temos no denominador o x. Qual a restrição do denominador? Que x tem que ser diferente de zero. E qual a restrição do numerador? No numerador, aqui, podemos só até puxar uma setinha aqui e colocar que x mais 1 tem que ser maior ou igual a zero. Desculpa, aqui não pode ser número negativo. Não pode ser número negativo, é isso mesmo. Então, tem que ser maior ou igual a zero. Então, x tem que ser maior ou igual a zero. O zero pode? Pode. Certo? Então, tem que ser maior ou igual a zero para não ter aqui um número negativo. E essa restrição para esse x aqui tem que ser... Esse x aqui tem que ser diferente de zero, certo? Então, temos que observar as situações onde x está, a situação onde x está, né? O contexto de x, para saber quais as restrições podemos considerar, quais os valores podemos considerar para x. Então, temos que ter muito cuidado nessa observação aqui, tá bom?